E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um PAI, mais um projeto de atividade de extensão, mais uma palestra aqui da casa. Hoje nós temos a honra de trazer o Gustavo. O Gustavo é ex-aluno aqui da UCP, né? Então é muito gratificante quando a gente vê nossos egressos, né, alcançando aqui o sucesso e voltando aqui para palestrar. O Gustavo ele também fez mestrado na UERJ em Relações Internacionais e atualmente é doutorando do mesmo programa. É um prazer ter você aqui, Gustavo. Vou ser breve na apresentação, porque você pode se apresentar melhor. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, gente. Som, tá legal? Boa noite. Como a Luísa disse, eu sou o Gustavo, eu sou aqui egresso da casa. Me formei aqui na UCP há 5 anos atrás. E é sempre muito gratificante voltar aqui. Especialmente hoje aqui no Salão Nobre, agradeço a presença de todo mundo. E estou muito empolgado e muito animado de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho pesquisado atualmente no doutorado. Nessa palestra hoje que eu vou dar para vocês, que é sobre genocídio, que basicamente é o tema que eu estudo já há alguns anos. Agradeço a Luísa pelo convite, fiquei muito feliz e honrado de estar aqui hoje. E espero que vocês gostem da palestra e que vocês possam participar também. Eu preparei uma apresentação, acredito que eu devo levar uns 40 minutos, mais ou menos, para apresentar o meu tema, para tentar deixar um tempinho para perguntas no final e tudo mais, para quem quiser participar. Até para a gente não extrapolar muito o horário, eu sei que existe dificuldade de ônibus, eu era aluno aqui há pouco tempo atrás, então entendo o drama de todo mundo. Como vocês podem ver pelo título, né, hoje a gente vai falar de genocídio, que, como eu estava falando, é o meu tema de pesquisa já há algum tempo. De certa forma, a palestra aqui hoje vai ser um recorte, um pequeno recorte do que tem sido a minha pesquisa, do que é a minha tese de doutorado, que eu tenho desenvolvido dentro do âmbito do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ. E, de certa forma, não deixa de ser uma continuação indireta de uma pesquisa que eu já comecei desde aqui da UCP, em 2017, 2016, quando eu entrei no programa de iniciação científica aqui com a professora Luísa, que foi minha orientadora. E, de certa forma, a pesquisa foi evoluindo de diversas maneiras, hoje já é um pouco diferente do que era naquela época, mas seguiu uma certa linearidade, então não deixa de ser um certo ciclo, né? Como tudo começou aqui, e hoje eu volto aqui para apresentar um pouco da pesquisa também. A minha intenção é apresentar um pouco sobre a construção histórica do combate ao genocídio como um crime internacional, especialmente focado aqui no século XX. A gente vai discutir muito o pós-Segunda Guerra Mundial, e mostrando a evolução do combate a esse crime e todas as suas limitações e problematizações que a gente vai fazer aqui no decorrer da fala de hoje, para mostrar os grandes desafios que ainda persistem nessa temática, tentar entender um pouquinho por que genocídios continuam acontecendo, porque que nem sempre a prevenção e a repressão pelos órgãos internacionais é tão efetiva como deveria ser, e tentar trabalhar um pouquinho, né, as perspectivas futuras, né, de onde a gente pode caminhar a partir daqui, onde estamos hoje, e como a gente pode melhorar para o futuro, tentando prevenir e reprimir esse crime tão bárbaro, talvez um dos crimes mais bárbaros da humanidade. Isso muito a gente pode ver até pelo próprio debate dentro da ONU, quando o conceito de genocídio, a gente vai trabalhar aqui hoje, mas quando o conceito de genocídio começa a ser debatido, como ele era chamado de crime dos crimes, justamente por conta de toda a brutalidade que envolve esse conceito e o que ele significa e representa. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, antes de falar de genocídio, a gente precisa falar dessa formação de um sistema internacional de direitos humanos, que é justamente onde o combate ao genocídio vai começar. Notem que o título desse slide é a formação de um sistema internacional de direitos humanos. Isso é muito importante, porque o sistema internacional de direitos humanos, que foi fomentado internacionalmente, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, foi um sistema em específico, poderia ter sido outro, que representa os interesses de alguns estados específicos e uma realidade específica do mundo. Então, por isso que é a formação de um sistema internacional de direitos humanos, e não o sistema internacional de direitos humanos, porque foi uma opção entre várias outras que poderiam existir. E foi uma opção muito mais liderada pelos preceitos liberais da ordem mundial que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Então, para começar aqui, a gente mostra como o século
XX foi um período de mudanças internacionais marcadas pelas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem muito bem, e pela criação da ONU, que surgiu justamente no final da Segunda Guerra Mundial, buscando impedir que uma Terceira Guerra Mundial acontecesse. O que, de certa forma, ela foi bem sucedida, mais bem sucedida do que a sua tentativa anterior, que tinha sido a Liga das Nações, que não funcionou muito bem e acabou eclodindo a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, como todos nós sabemos, foi provavelmente o período de maior violação de direitos humanos na história da humanidade. O exemplo mais claro disso, obviamente, foi todas as violações cometidas pelos regimes nazifascistas, o Holocausto, especificamente, que foi muito importante, especificamente para o conceito de genocídio, como a gente vai ver mais tarde. E a Segunda Guerra Mundial ficou marcada como esse grande momento que vai surgir no slogan, que vai ser repetido por muitos e muitos anos depois, que é o de nunca mais. Nós nunca mais podemos deixar que as atrocidades que aconteceram nesses 6 anos de guerra, 7 anos de guerra, voltem a acontecer. E por conta disso, a ONU é criada, tendo como uma das suas principais bases a defesa dos direitos humanos. Direitos humanos que já era um conceito que vinha de alguns séculos anteriores. Acho que a base, principalmente, da formação da ideia de direitos humanos vem a partir das grandes revoluções que aconteceram no final do século XVIII, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, um pouco antes da Bill of Rights, que havia sido um documento no Reino Unido, quando houve uma troca relativamente amigável de governo dentro da monarquia. E foi justamente a partir desse período do século XVIII que a ideia de direitos humanos começou a ser fundamentada. E é uma ideia que vem muito do direito, a partir dessa base, desse conceito aqui, que é o justnaturalismo, que seria a ideia de que todo mundo tem direitos naturais a partir do momento que nasce. Todo homem, toda mulher teria alguns direitos básicos desde o momento que nasce. Seria o direito à vida e vários outros direitos basilares. E era essa ideia que acabou fundamentando a noção de direitos humanos, que mais tarde viria a ser aproveitada pela ONU. E como a gente está falando, foi um sistema internacional de direitos humanos específico. E por que isso? Porque dentro dessa ideia de direitos humanos, quando começa a ser fundamentada, dentro da ideia de direitos humanos liberal, um conceito muito importante que depois vai ser internacionalizado, é o de propriedade privada. Nessa noção liberal de direitos humanos, que acabou sendo a grande vencedora, nessa formação de um sistema internacional de direitos humanos, um dos direitos básicos, além do direito à vida, o direito à reprodução e tudo mais, seria o direito à propriedade privada, de que todos teriam o direito a ter sua própria propriedade privada, que seria inviolável. E esse é um preceito de base liberal, então corresponde principalmente aos interesses norte-americanos e do Reino Unido e tudo mais. E essa ideia foi fundamental dessa formação desse sistema de direitos humanos, que era, como a gente está vendo aqui, de base liberal. E que acabou sendo excludente para diversas outras ideologias. Dentro dessas ideologias de progresso, eu não sei se eu botei aqui em algum lugar do slide, que fundamentam principalmente o século XX, quando a humanidade começa a se organizar a partir dessa ideia de progresso, onde a humanidade deveria caminhar teoricamente para um progresso linear. Isso seria baseado em diversas ideologias, como democracia, como liberalismo, e um desses preceitos era o de direitos humanos a partir de uma ótica liberal. Aqui, como a gente pode seguir no slide, os preceitos de direitos naturais que surgiram junto com a modernidade não podem ser considerados ainda como direitos humanos, e aqui quando a gente fala de justnaturalismo e tudo mais, porque a ideia de direitos humanos ela só é fundamentada a partir da criação da ONU, e aí é que esse termo começa a fazer algum sentido. Toda essa ideia de justnaturalismo, de direito à vida, de direito à propriedade privada, foram apenas as bases do que viriam a ser os direitos humanos, mas naqueles momentos eram apenas os direitos naturais a todos os homens a partir do momento que a gente nasce. E foram justamente esses preceitos que deram as bases para o desenvolvimento do conceito nos séculos seguintes. No século XIX, como eu falei, uma nova geração de direitos emergiu, expandindo a fim de garantir condições sociais e econômicas básicas para uma sociedade industrializada. Como eu venho falando, esses direitos vêm muito de evoluções no final do século XVIII. A Revolução Francesa, todo mundo sabe, liberdade, igualdade, fraternidade, e a Revolução Industrial também,
E aqui passa até, de certa forma, um pouco dos direitos dos trabalhadores, dos operários, como eles também deteriam direitos básicos, ainda que eles não fizessem parte da classe dominante. Mas ainda assim, sempre dentro dos preceitos liberais. Afinal, os operários estavam trabalhando dentro dessa organização social, que era o liberalismo, organizado principalmente a partir do poder da burguesia. E como eu já adiantei um pouquinho, foi somente após a Segunda Guerra Mundial que os direitos humanos passaram a ser reconhecidos diplomaticamente no âmbito internacional, sendo um fator central na Carta da ONU, documento que funda a Organização das Nações Unidas, e a proteção dos direitos humanos se consolidou como um dos 3 pilares da organização, da ONU. A ONU surge a partir da defesa de 3 pilares centrais, que seriam o grande objetivo da organização. Os direitos humanos seriam um deles, e os outros seriam a paz e a segurança. Então, basicamente, a ONU surge tendo como preceito a garantia desses 3 ideais: a garantia da paz no mundo, a garantia da segurança para todas as nações e a garantia dos direitos a todos os homens. E aí, o grande documento que fundamenta isso é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi aceita pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948. O curioso é que a Declaração Universal de Direitos Humanos, embora seja o grande marco da defesa dos direitos humanos, foi o segundo documento da ONU dentro do âmbito de direitos humanos a ser aceito, a ser votado positivamente pela Assembleia Geral. Porque um dia antes, um outro documento havia sido aprovado, e é justamente o nosso tema da pesquisa aqui de hoje, que era o genocídio. Dentro de direitos humanos, o genocídio na ONU sempre foi uma pauta muito importante, tanto que a Convenção de Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio foi aprovada pela ONU um dia antes da Declaração Universal de Direitos Humanos. As pessoas esquecem, sempre falam isso. No dia 9 de dezembro de 48, a ONU aprovou a Convenção, que hoje a gente vai problematizar aqui na aula, já mostrando a centralidade que o tema de genocídio tinha dentro da ONU e dentro do combate aos direitos humanos. Tanto que a Convenção foi aprovada antes mesmo da Declaração Geral de Direitos Humanos, que só foi aprovada no dia seguinte pela ONU. E agora a gente vai entrar especificamente no nosso tema, que é o genocídio. Primeiro eu vou falar da criação do conceito. E aqui é importante a gente começar a fazer algumas diferenciações. Do que diferencia especificamente o genocídio de diversos outros crimes que antes já tinham algum reconhecimento, ou pelo menos uma palavra que já existisse, porque o termo genocídio, como eu vou falar já, nem existia até 1944. Eu acho que um preceito básico para a gente entender o meu argumento que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje nessa palestra é que o conceito de genocídio ele está diretamente atrelado à ideia de cultura e de homogeneidade cultural que surge na modernidade. Quem é de RI, eu sei que nem todo mundo aqui é de RI, mas quem é de RI, provavelmente vocês vão se lembrar, provavelmente a primeira aula que vocês tiveram, a introdução à RI, foi sobre a Westfália e sobre a formação do Estado-nação moderno. E também dentro dessas ideologias que surgem e das grandes mudanças que as revoluções do século XIX trazem para as relações internacionais, vem a ideia de nacionalismo, de nacionalidade e de pertencimento a uma comunidade nacional. E é ele que fundamenta o crime de genocídio. Porque o crime de genocídio, ele não é simplesmente um assassinato em massa ou uma chacina, mas é a morte de um grupo específico, um grupo que geralmente é um grupo nacional e um grupo étnico. Então só passa a fazer sentido a ideia de genocídio quando a cultura se torna o laço político central. E isso acontece ali da virada do século XVIII para o século XIX, a partir principalmente da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, quando o que une as pessoas deixa de ser um monarca, mas passa a ser o pertencimento a uma cultura, a uma mesma cultura. E essa é a ideia por trás do nacionalismo, de que todos fazemos parte de uma mesma nação, porque compartilhamos diversos valores, histórias, culturas e uma língua comum. E é por isso que o conceito de genocídio, assim como o de nacionalismo, é um conceito moderno, porque o genocídio é justamente a destruição dessa comunidade nacional. Então, embora evidências de assassinatos em massa já existem desde a pré-história, matar pessoas em grandes quantidades é provavelmente tão velho quanto a descoberta do fogo, até porque o humano fazia isso justamente para conseguir fogo, apenas na era moderna o genocídio se tornou mais frequente devido à combinação de ideologias de raça, de religião e de expansionismo territorial. Vocês estão me vendo melhor agora, creio eu.
E aí a gente entra especificamente na criação do termo de genocídio. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, certamente vocês sabem quem foi, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, fez um pronunciamento de rádio que ele falava que o mundo estava diante de um crime sem nome. Ele estava se referindo à invasão da Alemanha à Polônia na época. E ele dizia que os alemães, né, o inimigo, agiam com uma brutalidade absurda, algo que nunca tinha sido visto antes na história da humanidade. E aí ele encerra a transmissão dizendo que a humanidade estava diante de um crime sem nome. E aí tinha um senhorzinho chamado Raphael Lemkin, que é esse aqui da foto, e ele estava escutando essa transmissão que o Winston Churchill fez na rádio em 1941. E ele se identificou muito com o que o Churchill disse, porque ele já era um estudioso há alguns anos, ele era professor de uma universidade, agora não lembro qual, nos Estados Unidos, e ele já vinha estudando há bastante tempo esses assassinatos em massa. Em 1933, na finada Liga das Nações, né, depois acabou deixando de existir, ele tinha participado de uma sessão da Liga das Nações, onde ele tentava advogar por uma punição ao que ele entendia que era uma brutalidade, um vandalismo, ele usou esses termos, que acontecia contra os armênios, principalmente aconteceu depois da queda do Império Otomano, no final da Primeira Guerra Mundial, do que hoje a gente chama de genocídio armênio, mas na época não era chamado assim porque a palavra genocídio sequer existia. E Raphael Lemkin falou na Liga das Nações em 1933 que aquilo ali era uma brutalidade absurda que estava acontecendo na Armênia. Só que ele não conseguiu encontrar a palavra adequada. Ele falou é um vandalismo, é uma brutalidade. E aí quando ele escutou aquela transmissão ao vivo que o Churchill fez na rádio em 1941, ele se identificou quando o Churchill disse que era um crime sem nome. Porque ele, é exatamente isso que eu estou estudando. Eu estou estudando esse crime que não tem um nome. E eu não consegui fazer a minha voz ser ouvida na Liga das Nações, porque eu não consegui dar um nome ao que eu queria dizer. Acabou que ele foi meio ignorado, ninguém ligou muito porque ele falou lá em 1933. Então, 8 anos depois, quando ele ouviu essa transmissão do Churchill, ele falou, a gente precisa dar um nome para esse crime. E aí que o Raphael Lemkin, esse senhorzinho aqui, criou o conceito de genocídio, usando basicamente dois termos em latim, geno, que significa grupo, comunidade, etnia, e sídio, que é o assassinato. Então, o genocídio seria um assassinato de um grupo, de uma comunidade nacional, de uma etnia. E aí ele fundamenta isso nesse livro aqui dele, chamado Ex-Through Occupied Europe, que foi publicado em 1944, e ele cria o termo genocídio, e ele começa a se tornar um grande advogado pela punição desse crime de genocídio. E quando a ONU é criada, né, logo no ano seguinte, ele vai diretamente à ONU e fala, a gente precisa combater isso. E ele se torna o grande nome e o grande criador do termo genocídio, e ele se torna o grande nome para a fundamentação do que viria a se tornar a convenção que a gente vai problematizar daqui a pouquinho. E o Lemkin, eu particularmente sou muito fã dele, eu acho que ele foi um grande visionário nesse sentido, e ele começou a advogar pela punição do crime de genocídio, que ele entendia que era também o crime dos crimes. E aí ele começou a argumentar em defesa da criação de um arcabouço legal dentro das Nações Unidas para formular o genocídio como um crime internacional. Isso Lemkin começou a dizer já em 1944, depois começou a falar isso em toda a oportunidade que ele tinha, em 45, em 46 especificamente, de que era necessário criar um aparato internacional para o combate de genocídio. E aí ele começou a defender isso a partir de 7 pontos principais para a prevenção e punição do crime de genocídio, que incluiriam esses pontos: a definição do crime, sua inclusão nos códigos criminais nacionais, responsabilização dos acusados pelos tribunais locais ou internacionais, extradição de acusados apenas quando houvesse evidências suficientes, responsabilização tanto dos executores quanto dos incitadores do crime, isso aqui é muito importante, responsabilização dos estados que permitem ou organizam o genocídio, monitoramento das ações em tempos de guerra por organizações internacionais e possibilidade de tratados bilaterais ou regionais para maior, não lembro o que eu escrevi, mas era para maior punição do crime, algo nesse sentido. E o Lemkin já via o genocídio como um fenômeno intrinsecamente, como eu ia dizendo, cultural. Ele entendia que o genocídio envolvia a destruição coordenada de uma nação, de um grupo étnico, através de diferentes ações, com o objetivo de acabar com as bases da vida dos grupos. E o Lemkin dizia que o genocídio poderia ser de diversas formas. Haveria o genocídio físico, que é o mais óbvio de todos, você matar pessoas daquele grupo. O genocídio biológico, que acabou também sendo reconhecido pela ONU mais tarde,
que seria você impedir que novas pessoas nascessem, por isso não é biológico, dentro daquele grupo. O genocídio cultural, isso é muito importante, que basicamente seria a destruição de bens culturais daquele grupo, de forma a impedir com que eles se manifestassem sua própria cultura e logo deixassem de existir. E aí isso parte da proibição do uso da língua, da destruição de patrimônio histórico como museus, do controle de escolas, de todo tipo de expressão cultural de uma determinada comunidade. Além também do genocídio político, que ele também vai dizer. Só que o que acontece? O Lenkin está escrevendo isso. O Lenkin começa a advogar pelo genocídio, né, no contexto que a Segunda Guerra Mundial acabou, a ONU foi criada, mas dentro do contexto de Guerra Fria. Dentro do contexto de Guerra Fria, o mundo era dividido em dois blocos de influência muito grandes, o bloco da União Soviética e o bloco dos Estados Unidos, e era muito difícil chegar a algum consenso dentro desses dois polos antagônicos para que o conceito de genocídio fosse institucionalizado dentro da ONU. Isso acabou se tornando um problema muito grande, como a gente vai ver agora. E após a criação do termo de genocídio pelo Lenkin, como eu vi dizendo, ele passou a advogar pela criação de um órgão internacional que pudesse prevenir e reprimir genocídios para que isso nunca mais acontecesse e que, quando acontecesse, fosse punido adequadamente. E aí é que se inicia o processo da institucionalização do genocídio como um crime internacional. E aqui a gente começa a ter a discussão do genocídio como um crime internacional. Isso também era um pleito muito importante do Lenkin, porque ele dizia que o genocídio, por ser um crime cultural que visava a destruição das nações, ou de uma nação específica, né, não caberia o genocídio ser punido como um crime comum dentro da esfera dos Estados, porque ele era um crime necessariamente internacional. E por conta disso ele deveria ser combatido dentro dos órgãos internacionais, especialmente a ONU. E a discussão logo vai começar dentro dos órgãos internacionais. O conceito de genocídio foi incorporado às discussões internacionais logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E o primeiro reconhecimento oficial de genocídio como um crime internacional aconteceu em 1946, quando a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução número 96, que vocês conseguem encontrar tranquilamente na internet, onde ela reconhecia o genocídio como um crime internacional, que caberia aos países membros da ONU, no caso, buscarem prevenir e punir tal crime. Essa foi a resolução número 96, de 11 de dezembro de 46, 2 anos antes do que viria a se tornar a Convenção de 48, que a gente já vai trabalhar. E foi nessa resolução que se apresentou a primeira definição oficial do genocídio, mas era uma definição muito pouco específica, muito ampla, porque ainda não havia acontecido uma discussão dentro do âmbito dos Estados do que seria genocídio. Então só tinha basicamente o que o Lenkin falava naquele período. Então eles só fazem uma resolução para dizer: genocídio existe, genocídio, a gente reconhece isso, e a gente vai trabalhar para criar um organismo internacional de combate a esse crime. E aí a resolução dizia, né, a definição que a resolução trazia de genocídio é de que a resolução estipulava que o genocídio é uma negação dos direitos de existência de grupos humanos e que a punição do crime de genocídio é uma questão de interesse internacional. Era basicamente isso que ela dizia, não ia muito além disso. Mas a resolução trazia um convite muito importante, que era o convite para que os Estados-membros debatessem a criação de uma legislação para prevenção e repressão ao genocídio. Isso foi um ponto importante da resolução. E os trabalhos para a redação de tal convenção se iniciaram justamente logo depois da publicação dessa convenção, em dezembro de 46, e seguiram pelos meses seguintes, pelos 2 anos seguintes, até estar na convenção de 1948. Por ter sido o criador do termo, o Lenkin foi escolhido pela ONU para ser a principal voz na elaboração dos primeiros rascunhos dessa convenção. E foi ele próprio que apresentou o primeiro rascunho, que foi o rascunho elaborado pelo secretariado da ONU, e ele apresentou esse rascunho à Comissão de Direito Internacional da ONU em 1947. Foi um rascunho que não foi elaborado somente pelo Lenkin, foi elaborado por outros 2 professores, um chamado De Vabres e o outro, eu não me lembro o nome, mas depois, se vocês tiverem, vocês podem me perguntar. E o Lenkin, junto com esses 2 professores, elaborou a primeira versão do rascunho, que era muito baseada no que ele tinha escrito no livro dele de 3 anos antes, onde ele apresentava basicamente o que seria o genocídio, e apresentava que o genocídio poderia se dar de diversas formas: o físico, o biológico, o cultural e o político. E ele apresentou esse rascunho para a Comissão da ONU, Comissão de Direito Internacional.
E o rascunho estipulava que o genocídio é a destruição intencional, essa palavra também é muito importante, de um grupo de seres humanos e é contrário aos objetivos e ao espírito das Nações Unidas. Só que o que acontece? O que o Lenkin queria na ideia dele não foi o que se transformou especificamente na convenção depois, 2 anos depois. Porque, como eu disse, essa discussão toda acontecia dentro do contexto da Guerra Fria e era muito difícil os Estados chegarem a um consenso sobre qualquer coisa. E não somente isso. A definição do Lenkin era tão específica, comparada, por exemplo, à Resolução de 96, que não dizia muita coisa, que basicamente quase todos os Estados da ONU poderiam ser enquadrados como cometendo os crimes de genocídio de alguma maneira. E a partir do momento em que o Lenkin apresenta esse primeiro rascunho para a ONU, em 1947, os Estados, todos eles, a partir de seus próprios interesses, vão começar a pressionar para esvaziar esse conceito, para que eles próprios não pudessem ser enquadrados dentro do conceito de genocídio. E aí a ideia original do Lenkin foi sendo cada vez mais diminuída e se transformando em algo muito diferente do que o Lenkin tinha proposto originalmente, tanto no livro dele de 44, como no rascunho original da convenção que ele apresentou em 47. Esse primeiro rascunho que ele apresentou, como eu disse, apresentava 3 formas de genocídio: o físico, o biológico e o cultural. Mas o secretariado da ONU, que é quem havia requisitado que o Lenkin fizesse esse primeiro rascunho, enviou esse rascunho para todos os estados e pediu comentários dos estados falando de como aquilo poderia melhorar. Isso também é legal, vocês conseguem, quem tiver interesse consegue encontrar isso no site da ONU. Todos os comentários que todos os estados fizeram aqueles rascunhos. E basicamente era um consenso, embora eles divergissem no como, né? Mas todos os estados queriam esvaziar de alguma forma o conceito do Lenkin. Os Estados Unidos e a França eram contrários à inclusão de genocídio cultural. A União Soviética não era contrária à inclusão de genocídio cultural, mas a União Soviética e a China não queriam que fossem incluídos grupos políticos, por exemplo, como possíveis vítimas de um crime de genocídio. Então todos esses estados começaram a mandar esses comentários para o secretariado, falando: olha, eu não concordo com esse ponto, não concordo com aquele outro ponto. E aí a decisão da ONU, depois disso, foi a partir do ECOSOC. Não sei se vocês sabem o que é o ECOSOC, mas é o Conselho de Direitos Sociais da ONU, que foi quem foi responsável pela Convenção de Genocídio. E aí o secretariado acabou passando para a ECOSOC a missão de criar um comitê ad hoc, né, que eles chamam, para avançar as discussões da Convenção. E esse comitê era formado por 7 países, esse mesmo todo: Estados Unidos, União Soviética, China, França, Polônia, Venezuela e... não me lembro, mas enfim, era mais um país. Não me lembro, mas depois vocês podem me cobrar. Vocês têm meu e-mail, eu tenho na primeira página. Mas esse comitê ad hoc foi criado pelo ECOSOC, formado por esses 7 países, esses 6 mais um, que eu não lembro qual é o 7º. Acabou ficando com a missão de elaborar um novo rascunho da convenção, porque aquele do Lenkin acabou sendo esvaziado, então agora esse seria liderado pelos estados. E eles apresentaram um novo rascunho, já em 1948, que reduzia muito o que era a proposta inicial do Lenkin. E aí depois desses diversos rascunhos, de uma versão que vai para lá e para cá, e todos os estados debatem e dizem o que eles querem e não querem incluir, a Convenção de Genocídio ela foi finalmente adotada pela Assembleia Geral da ONU no dia 9 de dezembro de 1948. Como eu falei, foi o primeiro documento de direitos humanos da ONU, antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, que só foi no dia 10 de dezembro, dia seguinte. E aqui eu trouxe os 3 primeiros artigos, que é basicamente o que importa da Convenção, porque o resto são coisas de muito mais detalhes e tudo mais. Que era basicamente o que trazia a definição do que seria genocídio e como ele deveria ser punido. Obviamente não coube aqui tudo no slide, mas quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo. Mas é muito engraçado como a gente pode observar isso olhando os rascunhos, que são todos disponíveis no site da ONU, como a cada versão a definição do que era genocídio se tornava menos específica. E a versão final que eles chegaram foi essa aqui: entende-se por genocídio qualquer um dos seguintes atos: cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racional ou religioso. Aqui vocês já notem que grupo político não entrou, versão da União Soviética. Como tal: matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo à condição de existências capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo
e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso aqui, na versão que o Lenkin havia apresentado antes, era muito maior e era muito mais específico. E se vocês notarem, tem uma palavra que se repete bastante aqui, que acabou sendo o grande foco da convenção, que é a destruição física. A convenção entende que genocídio é basicamente apenas a destruição física de um outro grupo. Só que isso acaba negando a própria essência do genocídio, como eu falei logo no início da palestra, que é um fenômeno cultural, que é você destruir a identidade alheia, destruir uma outra nação. Só que o foco é exclusivamente na destruição física. E quando o foco é exclusivamente na destruição física, o que diferencia o genocídio de um simples assassinato em massa? É muito difícil de entender isso, e é por conta disso que o conceito de genocídio, até hoje, ele é muito pouco reprimido, embora seja a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Até hoje, as punições a crimes de genocídio são quase que inexistentes, porque os Estados propositalmente esvaziaram o conceito para que eles jamais fossem pegos pelo crime de genocídio. E aí, esse foco na destruição física acabou diminuindo muito o que seria o conceito de genocídio. O conceito de genocídio cultural, ele acabou sendo completamente excluído, isso é o que eu estudo especificamente na minha tese. Foi uma votação dentro do ECOSOC, foram 25 votos a favor de excluir contra 16 contra. O Brasil, inclusive, foi um dos países que votou pela exclusão do conceito de genocídio cultural. Nosso representante na ONU disse, e aqui eu vou até meio que abrir aspas, quando ele votou pela exclusão do conceito de genocídio cultural, ele disse que fazia parte da própria existência das nações, dos estados, políticas de assimilação cultural que incluiria a destruição de fenômenos culturais dos outros. Isso poderia ser feito legalmente. Então, por isso, não deveria ser ilegal fazer isso, porque deveria ser parte da própria nação você mudar o que é a cultura. O que é uma prática bastante violenta, porque ainda mais se a gente entender que o Brasil é um país tão multicultural e tão rico culturalmente, mas que, obviamente, nosso passado mostra como a gente está sempre tentando destruir a cultura que não se enquadra exatamente no que seria a nossa nação. Mas, obviamente, não foi só o Brasil, foi a maioria das pessoas que votaram pela exclusão do genocídio cultural. A única coisa que restou do conceito original de genocídio cultural do Lenkin é essa definição aqui, que foi a quinta, né? O efetuar a transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. Por que isso fazia parte? Isso fazia parte originalmente da definição de genocídio cultural do Lenkin, porque você, ao forçar uma criança a sair de um grupo para outro, você estaria impedindo que aquela cultura se reproduzisse. Porque se uma criança nasce dentro de um contexto cultural específico, fala uma língua específica, pratica determinadas danças, ou enfim, qualquer outras expressões culturais daquele grupo, ela é retirada à força daquele contexto e é trazida para uma outra comunidade onde aquelas práticas não existem, você está matando efetivamente aquela cultura, porque a cultura não vai se reproduzir e aquela criança vai crescer de uma maneira muito mais homogeneizada, né? Isso é algo que passa muito pelo poder do Estado, pela própria... a gente viu isso na escola, quando a gente era criança, como a gente era forçado a fazer parte de uma cultura do que era ser brasileiro, desde cantar o hino, do que fazia parte do nosso folclore. Mas essa prática que é institucionalizada pelo Estado, principalmente a partir da educação, ela silencia várias outras expressões culturais que não fizeram parte daquilo. Só isso aqui que restou, mas a palavra cultura não aparece em nenhum momento da convenção, e o foco é específico na destruição física de um grupo. Sem perceber que, para o conceito de genocídio, a destruição física, muitas vezes, na verdade, ela não é a finalidade em si, mas a finalidade é você destruir a outra nação. E para você destruir a outra nação, a destruição cultural é muito mais importante do que o genocídio físico, porque você pode matar outras pessoas, vão nascer outras. Mas se você destrói a cultura, você vai estar matando aquela continuidade, daquela reprodução daquela nação. Mas a Convenção de 1948 não veio isso. Por isso eu estou um pouco adiantando do próximo slide, não era isso que eu ia falar agora. Mas basicamente... já passou já. Eu acho que eu passei sozinho, né? Agora foi. E aí depois o artigo 3º diz que serão punidos os seguintes atos: o genocídio, a associação de pessoas para cometer o genocídio, a incitação direta pública a cometer o genocídio e a tentativa de genocídio, a coautoria no genocídio. Isso aqui também é importante. Eu lembro que eu falei para vocês notarem como era importante quando eu mostrei a definição do Lenkin, que o Lenkin dizia que o genocídio era um processo fundamentado pelo Estado, porque você está tentando destruir uma outra cultura. Não é um indivíduo sozinho nunca vai destruir uma outra cultura.
mas é um processo de violência fundamentado no Estado. Mas a Convenção da ONU, ela omitiu qualquer relação de Estado. Ela fala de indivíduo, ela vai punir indivíduos. Mas indivíduos são incapazes de cometer genocídio, indivíduos são capazes de cometer homicídio. Mas um indivíduo sozinho não consegue matar uma outra comunidade inteira, a menos que ele tenha o poder do Estado em suas mãos. Mas a Convenção não viu isso. E agora a gente vai entrar especificamente nas críticas, que eu já adiantei, não era para ter falado antes. Mas desde então, diversas críticas têm sido, vou tentar me adiantar um pouquinho para não passar do tempo, me propus, mas diversas críticas começaram a ser elaboradas para a Convenção de 1948. Algumas delas aqui, algumas principais estão aqui no slide. Após as diversas discordâncias na formulação da Convenção, como eu disse, os Estados não conseguiam concordar no que deveria ser a Convenção de Genocídio, que acabou resultando naquela Convenção completamente esvaziada. O resultado acabou sendo uma Convenção de compromisso, que era algo muito pouco específico, completamente reduzido, mas que era algo que todos os Estados conseguiam concordar, que era fazer o genocídio se tornar um crime muito mais leve do que ele deveria ser, para que os Estados não pudessem ser enquadrados como cometedores desse crime. Então, essa convenção ela foi ao mesmo tempo muito ampla e foi ao mesmo tempo muito reduzida. Ela reduziu muitos aspectos que acabaram não entrando ali, e ela foi muito ampla porque tem essas coisas que são tão amplas, a ideia, né, que acabam não sendo aplicadas a quase nada. Como eu estava dizendo, como diferenciar o que é o genocídio de um assassinato em massa a partir da convenção? É muito difícil, porque a convenção omitiu a dimensão cultural do crime. Então ela é tão ampla que ela acaba pecando por não conseguir ser específica em nada, mas em outros pontos ela é muito específica, ela acaba muito estreita, porque ela não protege, como a gente estava falando, grupos sociais e grupos políticos que acabaram ficando de fora. Uma outra crítica importante à Convenção é em relação ao conceito de intenção e de responsabilidade. Eu acho que eu enfatizei a questão da intenção também alguns slides atrás, que é como que a gente pode determinar se houve ou não a intenção de cometer um genocídio. Porque quem comete um genocídio não vai anunciar para o mundo todo que está cometendo um genocídio. Às vezes são atos muito mais sutis do que a própria destruição física, que é o que foi abrangido pela Convenção. Então, como é que você vai apresentar a intencionalidade de alguém cometer o genocídio quando o genocídio é um crime que é cometido muito por essa sutileza? Eu acho que vocês devem ter acompanhado um pouco dos debates que aconteceram recentemente, até na questão da pandemia, aqui, de como é que a gente vai dizer se líder A ou B está cometendo um genocídio? Como é que a gente vai apontar a intencionalidade de matar as pessoas em massa? Até que ponto foi omissão e até que ponto foi intenção? Isso é muito difícil de entender, exclusivamente a partir da Convenção, porque a Convenção diz que o genocídio só é genocídio quando há intenção. Mas ninguém vai cometer um genocídio com a intenção de cometer e falar abertamente que está cometendo um genocídio. Então é muito difícil apontar a questão da intenção em crimes de genocídio, e essa é uma outra falha da Convenção de 48. A outra questão, isso eu já adiantei, é que a Convenção fala apenas de punir indivíduos, sendo que o crime de genocídio, como eu já mencionei, que eu não vou repetir isso aqui, geralmente vai ser perpetrado pelo Estado ou por alguém que tenha o poder do Estado em suas mãos. Outra crítica é em relação à densa, separado aqui, carga política atual do conceito de genocídio, que acabou limitando seu significado original e sua capacidade de reconhecimento e repressão. Isso aqui é bastante frequente quando a gente vê o termo genocídio, ele passou a ser utilizado de forma muito abstrata por todo mundo. E ele acabou perdendo o significado, seja pela mídia, seja por jornalistas, seja pela academia, seja pela própria comunidade internacional. Então, quando qualquer tipo de violência na sociedade civil passa a ser chamada de genocídio, esse conceito acaba sendo esvaziado, porque a ideia de genocídio nunca foi essa. Genocídio não é morte em massa, isso é importante enfatizar, não voltar com isso para casa. Morrer muitas pessoas não significa que foi um genocídio. O genocídio é morrer muitas pessoas para destruir uma comunidade específica, destruir o gênero, destruir um grupo, a nação, um grupo étnico. E a outra crítica, essa também já falei várias vezes aqui, que a definição jurídica, ao se concentrar principalmente na dimensão física do genocídio, não leva em consideração a dimensão psicológica daqueles que sofreram um crime, isso é a ideia de um autor chamado Isaiah Charny, e a dimensão cultural e as outras dimensões do crime de genocídio, que vai para muito além da própria destruição física. Você pode destruir
um grupo, você pode destruir uma comunidade nacional sem matar uma pessoa. Assim você pode matar milhões também com o mesmo fim. Enfim. Essas são as principais críticas à convenção. Agora já vou chegando um pouquinho para o final, a gente já vai começando a chegar um pouco mais na atualidade do tema. Primeiro, as tentativas de reforma em relação à Convenção de 48, como eu disse, ela não foi perfeita. Genocídios continuaram acontecendo depois de toda a Guerra Fria, muitas vezes com a bênção dessas grandes potências que limitaram o conceito propositalmente, tanto os Estados Unidos como a União Soviética. Mas depois tentaram mudar um pouco. Não deu muito certo, já dou spoiler. A comunidade internacional falhou em prevenir e punir o crime de genocídio desde 1945, como eu ia dizendo, mas no período pós-Guerra Fria, algumas mudanças normativas internacionais consequentemente trouxeram algumas mudanças no combate ao crime de genocídio. E aí houveram 3 mudanças principais que a gente vai trabalhar aqui. Mas apesar dessas mudanças normativas que aconteceram, genocídios continuaram acontecendo, talvez com uma brutalidade até inédita. Certamente vocês já ouviram falar do que aconteceu na Bósnia, no início dos anos 90, em Ruanda também, são casos muito famosos. E quando a ONU começou a tentar revisar o conceito de genocídio no início dos anos 90, a ideia era que, ok, agora que acabou a Guerra Fria, talvez a gente consiga avançar um pouco e impedir que esse crime continue acontecendo. Mas aí logo depois acontecem 2 genocídios de proporções muito grandes, em Ruanda e na Bósnia, entre 92 e 95. E aí o que leva mais uma vez às críticas, mas será que a ONU é realmente capaz de prevenir esse crime, de impedir que ele continue acontecendo? E é a partir daí que as tentativas de reformas vão se tornar um pouquinho mais fortes. Uma das mais importantes dela foi a criação do Tribunal Penal Internacional, né, International Criminal Court, que é esse prédio aqui. Ficou localizado em Haia, muita gente conhece só como Tribunal de Haia, já deve ouvir falar, que é o nome da cidade que ficou localizada, perto de Amsterdã, na Holanda. E o TPI surgiu como um dos mecanismos, uma das principais funções do TPI seria julgar crimes de genocídio. Isso lá no Estatuto de Roma, de 98, que foi o estatuto que criou o TPI. Mas o TPI acabou reproduzindo algumas das principais críticas que já haviam desde a Convenção. Primeiro que o TPI apresenta uma definição de convenção, uma definição de genocídio. Só que a definição de genocídio presente no Estatuto de Roma é idêntica, exatamente a mesma da Convenção de 1948. Eles copiaram e colaram, não mudaram nada. Então os problemas persistiram, porque eles tentaram criar um órgão novo para tentar combater, mas a definição de genocídio continuou limitada. Eles não quiseram levar isso para o debate internacional, de tentar finalmente ampliar e finalmente fazer jus ao que o Leikin propunha em 1944, do conceito de genocídio. Mas não houve nenhuma tentativa disso, e o conceito de genocídio institucionalizado pelo TPI é exatamente o mesmo da Convenção. Isso é muito triste, porque acabou sendo uma oportunidade perdida. Eles tiveram a chance de já, ok, vamos fazer um conceito novo, vamos tentar fazer algo melhor, mas eles preferiram simplesmente copiar e colar o que era a Convenção de 1948, obviamente porque os Estados ainda permanecem interessados em não serem enquadrados no crime de genocídio. Outro mecanismo foi a ONU fez uma meia-culpa, de certa forma, por tudo que aconteceu na Bósnia e Ruanda, até porque a ONU meio que poderia ter prevenido e não preveniu, ela sabia que o genocídio estava para acontecer, mas ela se omitiu, e a ONU fez uma meia-culpa em relação a isso. E também fez algumas tentativas de reforma, além do TPI, né? Mas que foram especificamente o conceito de responsabilidade de proteger, o famoso R2P, quem é de RI certamente já ouviu falar disso, implementado a partir de 2005, que seria uma série de diretrizes, né? De que os países teriam, a comunidade internacional teria a responsabilidade de proteger comunidades vulneráveis quando esse tipo de situação acontecesse. E também a ONU criou esse aqui, foi um escritório em prevenção ao genocídio e responsabilidade de proteger, que também é um escritório que tem, como o nome diz, a responsabilidade de tentar prevenir o crime de genocídio, proteger as populações e tudo mais. Mas a realidade é que, quase 20 anos depois da institucionalização do conceito de R2P, que foi muito criticado, vocês vão ver, ou já viram isso nas aulas de segurança com a Luísa, quem é GRI, crime de genocídio continua acontecendo, e agora já vou encerrar, prometo. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas perspectivas futuras, e por que desde 1948 o genocídio continua acontecendo, embora fosse convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio.
genocídios não foram prevenidos, eles continuaram acontecendo, muitas vezes as pessoas sabiam que iriam acontecer, mas não fizeram nada. E quando aconteceram, na maioria das vezes, eles não foram punidos, porque a capacidade de punição internacional para esse crime é muito limitada, e mesmo as tentativas de reformas que aconteceram a partir dos anos 90 não lidaram de acordo com o problema. E agora, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho das perspectivas futuras. Apesar das mudanças, os crimes de genocídio continuam ocorrendo e a comunidade internacional ainda se mostra incapaz de agir em diversas situações. Isso aqui eu trouxe para vocês, eu peguei hoje, na verdade é um dado que eu já tinha, mas eu atualizei hoje. Existe uma ONG chamada Genocide Watch, vocês podem entrar no site se vocês quiserem, e eles ficam, como o nome diz, observando casos de genocídio pelo mundo. E eles lançam com uma frequência bastante grande reports, relatórios, apontando locais onde genocídios estão acontecendo ou têm potenciais de acontecerem. E eu peguei só os reports mais recentes, mas vocês podem descer nos últimos anos, eu peguei os dos últimos 2 anos. E eles observam que tem genocídios acontecendo em todos os continentes do mundo. Tem Ucrânia, o caso mais óbvio, o caso da guerra. Ucrânia, Sérvia, estão na Europa. Turquia, Síria, Iraque no Oriente Médio, a Índia e o Líbano no Oriente Médio, a Índia na Ásia, Saara Ocidental na África, Etiópia na África, Cuba, tinha mais algum aqui na América Latina, mas acho que eu não botei. O próprio Canadá, eu não coloquei aqui, mas a situação do Canadá é gravíssima contra a minoria indígena. Ilha Salomão, na Oceania, e o próprio Brasil. A Genocide Watch tem um report sobre a situação no Brasil, isso vem desde a época da pandemia, mas especialmente focado agora na situação dos Yanomami, que certamente todo mundo está ciente do que está acontecendo. Hoje mesmo, acho que eu vi uma reportagem, foram encontrados 8 corpos de Yanomamis a partir de conflitos com garimpeiros, assim. Eles dão diferentes graus de risco, podem ir de 1 a 3, e aí vocês podem, quem tiver curiosidade, pode olhar basicamente onde cada um desses países se encontram. Mas a Genocide Watch vem observando a Argentina, eu lembrei, eu não coloquei aqui, mas outro país da América Latina era a Argentina. A Genocide Watch vem observando há bastante tempo que crimes de genocídio continuam acontecendo ou têm potencial de acontecer em todos os continentes do mundo. Mas a comunidade internacional ainda é falha em prevenir e reprimir esse tipo de crime. E aí eu trouxe uma citação de um autor chamado Baer, acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, que ele afirma que o trato internacional à questão de genocídio é uma situação de copo meio cheio e copo meio vazio, porque de certa forma houve avanços. Antes, por exemplo, quando aconteceu o crime de genocídio na Armênia, na Primeira Guerra Mundial, não sequer existia uma palavra para esse crime. Depois foi criada uma palavra, foi criada uma convenção para isso, depois da Guerra Fria foram feitas as reformas, surgiu o TPI, o conceito de R2P. Então, de certa forma, foi um copo que estava meio vazio, mas se encheu nesse meio tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda permanece com muitos problemas. Então, é uma situação de copo meio cheio e copo meio vazio, e aí depende de como cada pessoa vai observar. Também tem um ditado, não sei se vocês já ouviram falar sobre a ONU, não sei se é um ditado, mas é uma frase que às vezes é repetida, de que é ruim com ela e pior sem ela. A ONU tem muitos problemas, ela tem graves defeitos e graves problemas que passam muito pela distribuição de poder desigual dentro da Organização das Nações Unidas. Mas, de certa forma, se tivesse sem ela, o mundo seria um pouco mais caótico. Mas aí cabe um pouco a reflexão de cada um de vocês, se vocês preferem enxergar o copo está meio cheio ou que ele está meio vazio. Mas o fato é que é inegável que nos últimos 75 anos progressos foram feitos no âmbito internacional, em vez institucionalista, com relação à prevenção e repressão do crime de genocídio, mas na prática a configuração do poder inibe ainda ações mais concretas, e é por isso que esse crime continua persistindo como um crime dos crimes, aí, como a gente já dizia, embora agora tenha um nome para ele. E é basicamente isso que eu trouxe hoje, era um panorama geral. Tentei deixar um pouquinho de tempo aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu deixei o meu e-mail no primeiro slide, acho que vou contar para ele, se alguém tiver interesse pode entrar em contato comigo para ter mais material ou tirar qualquer dúvida também. É isso.